Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 5ª semana do tempo comum e desejo que você seja acompanhado durante todo esse dia pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente você sinta a presença de Deus acompanhando os seus passos neste dia. Para rezarmos melhor e abrirmos também nossos ouvidos interiores e exteriores para escutar a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 8 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, nos versículos de 1 a 13. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus.
e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós escravizais, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvimos este Santo Evangelho no dia de hoje, onde Jesus nos ensina o que realmente é agradável a Deus na maneira de seguir a sua lei. Nós nos deparamos com os fariseus que criticam Jesus e seus discípulos e mais, censuram a Jesus porque os seus discípulos não cumprem o modo ritual da lei. A verdade, irmãos, é que além das 10 palavras, dos 10 mandamentos, os hebreus foram criando tradições durante os séculos que foram se transformando em normas, em leis. Inclusive, como nós vimos aqui no Evangelho, a maneira correta de lavar os pratos, os talheres, os copos, que foram se estabelecendo na vida dos hebreus como normas, como leis, a ponto de parecerem, de fato, essenciais para a fé daquele povo. Além das 10 palavras, dos 10 mandamentos, existiam mais de 600 preceitos que os hebreus eram obrigados a seguir. E seguir de modo cego até. Tradições que foram se transformando em normas. Então, aqui no Evangelho de hoje, de um modo muito particular, os hebreus censuram a Jesus e a seus discípulos por não cumprirem o rito de lavar as mãos à maneira que a lei exige antes de comer os alimentos. Não significa que eles não lavassem as mãos, que iam comer com as mãos sujas, não é isso. Mas o rito da lavagem das mãos, a maneira certa de lavar as mãos, as abluções que eram exigidas como um ritual. E Jesus censura também esse comportamento dos hebreus, que se apegam a determinadas tradições e colocam essas tradições como se fossem normas e regras absolutas e substituem muitas vezes o mandamento de Deus por essas tradições dos homens. Jesus não está dizendo que as tradições, que os costumes que são adquiridos são coisas ruins. Não. Mas Jesus está dizendo, sim, que aquilo que é secundário não pode em momento algum se tornar primário na vida de uma pessoa. Que o mandamento de Deus é mais e maior do que as tradições criadas e inventadas pelos homens. Se era importante o seguimento daquela tradição para os hebreus, não poderia ser mais importante do que a prática da caridade, do respeito para com o outro. Ao mesmo tempo que eles estavam ali brigando por uma situação de uma tradição, de um costume que de certo modo estava sendo quebrado, estavam planejando a morte de Jesus.
É por isso que Jesus chama a atenção daqueles fariseus para a vivência do verdadeiro mandamento que realmente interessa. Jesus ainda usa o próprio mandamento da lei de Deus para chamar a atenção e puxar a orelha dos fariseus. Jesus diz: vocês sabem que a lei diz que você deve honrar seu pai e sua mãe, mas por causa de alguns preceitos, no momento em que seu pai e sua mãe precisa da sua ajuda e até da sua ajuda financeira, você diz: não, eu não posso dar essa ajuda para o meu pai e para minha mãe, porque isso aqui é consagrado a Deus. E você entrega a Deus, você doa, entre aspas, a Deus esse bem e não ajuda o seu pai e a sua mãe. Olha a incoerência a qual Jesus chama a atenção desses fariseus. Repito, Jesus não elimina as tradições, não rejeita as tradições, não anula os costumes, mas ele deixa claro que jamais costumes e tradições humanas podem tomar o lugar do mandamento de Deus, podem aparecer como mais importante do que aquilo que realmente é essencial, que é a caridade, o amor, o cuidado para com o próximo. Que Jesus nos ajude, então, a compreender o que é primário na nossa vida e na nossa fé, e defendermos com todas as forças aquilo que é o essencial, e aproveitarmos aquilo que é secundário para nos ajudar a viver o que é primário. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa